Fala galera, voltando aqui direto da Vila Belmiro após a derrota do Santos por 2-0 para o Corinthians. Uma noite realmente complicada para quem esteve na Vila Belmiro. Cerca de 13 mil torcedores estiveram presentes aqui na Vila Belmiro para acompanhar, né? Mais um desastre esportivo do Santos Futebol Clube com a derrota por 2-0. Gols de Yuri Alberto e João Lucas contra. E olha, cenas lamentáveis aqui na Vila. O torcedor santista, né, acabou soltando rojões ali perto do gol do Cássio, quando a partida já estava 2-0 para o Corinthians, por volta dos 40 minutos do segundo tempo. O clima ficou muito pesado aqui dentro, depois fora da Vila Belmiro. A partida foi encerrada, né, ainda com 40 minutos do segundo tempo. O Pedro Voaden encerrou a partida. E a situação do Santos se complica muito, porque a Vila Belmiro claramente será punida. Aliás, já existe uma informação que Santos e Flamengo, o jogo será realizado aqui na Vila Belmiro no próximo domingo com portões fechados. Já é uma determinação do STJD. E o Santos que pode receber uma punição de 8 partidas. Portanto, em se confirmando isso, o Santos vai jogar grande parte dos jogos do Campeonato Brasileiro ou com portões fechados ou até mesmo fora da Vila Belmiro, perdendo o mando de campo. Agora, infelizmente, era uma tragédia anunciada, era uma tragédia que a gente meio que já previa, né? Volto a dizer, não se justifica, né, atos dos torcedores como vimos aqui na Vila Belmiro. Não se justifica e não existe aprovação para esse tipo de ato. Agora, quando um clube do tamanho do Santos, com uma torcida do tamanho da do Santos, se permite, né, em 2 anos e meio, a colecionar fracassos como colecionou, uma hora ia acontecer algo como esse, né? Até acho que a torcida se comportou durante 2 anos e meio muito bem, né? É só a gente olhar o que acontece aí em outras torcidas de times rivais do Santos Futebol Clube, que por muito menos, né, acabam provocando situações até mais pesadas comparado a que vimos aqui. Volto a dizer, não se justifica, o Santos vai ser prejudicado, né? O Santos vai ser prejudicado, vai jogar contra o Flamengo aqui na Vila Belmiro com portões fechados. Ainda existe um clima de tensão lá fora da Vila Belmiro, né? Muito gás de pimenta. A polícia teve que agir com força maior. O elenco do Santos acabou de sair aqui da Vila Belmiro há poucos minutos atrás. Não existe mais clima para o treinador Odair Hellmann. Eu acho que o que se espera no Santos Futebol Clube são mudanças radicais, né? São mudanças radicais. O presidente Andrés Ueda, se tivesse um pouco mais, né, de sangue na veia e de fato fosse alguém que gostasse do clube, ele pediria para sair. Não há clima nenhum para o presidente Andrés Ueda. Acho que o principal responsável por este momento do Santos é sim o Andrés Ueda. Ele destruiu tudo que existia no Santos Futebol Clube. É claro que o Santos passou por gestões desastrosas. É claro que nós tivemos muitas irresponsabilidades fiscais no passado. É sabido por todos tudo isso. Não só o Santos, né? Como vários clubes do futebol brasileiro passam por isso e passaram por isso. Mas o que o Rueda fez no Santos Futebol Clube, em todas as linhas, é algo inacreditável. O Rueda destruiu o Santos Futebol Clube. O Rueda destruiu o Santos Futebol Clube, né? Mentiu demais ao longo de 2 anos e meio, enganou muita gente, né? Se aliou com algumas pessoas que ele entendeu que se aliando com esse tipo de... com alguns cronistas, com algumas pessoas da mídia, em trocas de camarotes, em troca de entrevistas, que, claro, foram importantíssimos, né? Esse tipo de união, mas isso não dura, porque tá aí, né? Tá claro, tá evidente. O Santos hoje é um fracasso esportivo. Veja que ontem na entrevista do Alexandre Pretzel, o Rueda vendeu a base pro Pretzel, né? Grande jornalista. E a gente viu que a base que funciona é a base do Corinthians, né? Com Caetano, com Rony, com Biro, com Juan Oliveira, com Matheus no segundo tempo, com Adson. E a base do Santos é um fracasso nas mãos também do presidente Andrés Ueda. Quem da base estava em campo hoje? João Paulo, né? E só. E Marcos Leonardo. Enquanto do outro lado, nós tínhamos um treinador corajoso,
que também foi barrado pela mídia, por grande parte da mídia santista, né? Que além de ter passado a mão no Rueda durante 2 anos e meio, né? Também critica algo que poderia ter sido bom para o Santos, que era o Luxemburgo. O Luxemburgo, 3 meses de Santos, ele teria arrumado a casa, poderia ser mandado embora no 4º mês, mas ele, com toda certeza, deixaria um legado muito maior do que o péssimo presidente Andrés Rueda. 3 meses de Vanderlei Luxemburgo no Santos eram necessários para que ele fizesse o que ele está fazendo no Corinthians. Veja o que o Luxemburgo fez no Corinthians. Afastou o Balbuena, afastou o Duqueiroz, afastou o Júnior Moraes, colocou a molecada para jogar. Porque tem competência. Alguém duvidava que o Luxemburgo hoje iria engolir o Odair Hellmann? Dissemos a semana toda sobre isso. Que se o Santos dependesse do treinador, estava perdido. Esteve perdido. Porque o Santos toma um gol com menos de 20 minutos do primeiro tempo e aí precisa ter coragem no banco. E não tem. Precisa ter coragem para sacar o Marcos Leonardo, que não jogou nada. Precisa ter coragem para sacar o Soteldo no primeiro tempo, se necessário for. Precisa ter coragem para tirar um primeiro volante como o Rodrigo Fernandes, que tem dificuldade para passar uma bola. Agora, precisa ter coragem e competência, algo que o Hellmann não tem. Então, é um conjunto de fatores, e falar do jogo hoje é desnecessário, porque foi medíocre a atuação do Santos. Foi um time cansado, foi um time covarde, foi um time perdido. Ah, Marcão, faltou garra. Eu nem sei se esses caras conseguem colocar garra quando existe tanta mediocridade, quando existe um time perdido em campo. É um famoso catadão. E aí nós teremos agora a demissão do Odair Hellmann. Não tem clima para o Odair Hellmann. Vai se chegar a um acordo, claramente. Não é oficial ainda, mas Hellmann não fica no Santos. Está claro isso. Tem alguns canais de comunicação já divulgando isso. Eu respeito, mas não existe a confirmação da saída do Hellmann neste momento. Agora, que isso é claro e evidente que vai acontecer, é certo, né? É certo. O Hellmann não ficará no Santos Futebol Clube e muito provavelmente Paulo Roberto Falcão vai junto. E eu sinceramente gostaria muito de ver uma atuação efetiva do Conselho Deliberativo do Santos. Aliás, Conselho Deliberativo esse que é responsável por tudo aquilo que o Santos está passando. Mais responsável do que o Rueda são os 300 conselheiros que estão dentro do Santos Futebol Clube, ostentando uma carteirinha para realmente não tomarem ação nenhuma. Todos nós estamos vendo a desvalorização da instituição. Todos nós. Quem não viu por outro interesse. Não viu por outro motivo. Todo mundo sabe por qual. O caminho que o Santos percorreu ao longo de 2 anos e meio era claro para todo mundo que o Santos chegaria a esse momento. Tá certo? E digo mais, se o Rueda não deixar o Santos Futebol Clube até o final do ano, as coisas infelizmente podem piorar. Então é preciso uma ação imediata do Conselho Deliberativo, do senhor Celso Jatene, que eu não espero absolutamente nada, infelizmente, que também é um grande culpado pelo que está acontecendo no Santos. Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo, conselheiros, comitê gestor. Grande parte da mídia santista é culpada por isso. Tá certo? Então, tudo isso que o Santos está passando agora tem os seus responsáveis, tem os seus culpados. E agora é tarde, porque você tem uma janela abrindo em julho. Qual grande jogador, vamos supor que, não vai acontecer, mas vamos supor que amanhã o grupo do Qatar chegue no Santos Futebol Clube. Invista 100 milhões de reais no clube. Qual jogador potencial aceita jogar num clube na situação que o Santos vive? Na pressão que o Santos vive, no elenco derrotado. O cara só vem se não tiver algo melhor. Se tiver algo melhor e o Santos concorrer com outro clube que pague o mesmo valor ou um valor próximo, esse jogador não vem para o Santos. Não vem para o Santos. Né? Não vem para o Santos. Então a situação do Santos é delicadíssima. E mais do que isso, é natural que depois de 2 anos brigando para não cair, no 3º ano a torcida desanime. E é justamente isso que acontece com os times que caem para a 2ª divisão. Ele briga no 1º ano, no 2º ano ele briga, no 3º ano a torcida desanima. E aí é um prato cheio para a 2ª divisão. Tudo começa a conspirar contra. Então isso
Era evidente que aconteceria. E deixamos acontecer isso. Quando eu digo deixamos acontecer isso, eu falo de santistas apaixonados e falo do Conselho Deliberativo do Santos. O Rueda já era para ter deixado o Santos há 6 meses atrás, há 8. Nenhum clube do tamanho do Santos, da grandeza do Santos, aceita um presidente tão incompetente, que tem coragem de chamar um jornalista conceituado como é o Alexandre Pretzel, mas que caiu de gaiato. Tá certo? Que foi usado pelo Santos Futebol Clube e pelo Departamento de Comunicação para dar uma entrevista como o Rueda deu segunda-feira. Para enganar mais o torcedor ainda, o torcedor que já está chateado. E o que a gente viu hoje aqui é de um torcedor que foi humilhado. Volto a dizer, não sou a favor de situações como a que eu vi aqui hoje, sou totalmente contrário, mas a realidade é que você mexe com a paixão do torcedor. Era uma tragédia anunciada. São 2 anos e meio de fracasso, são 2 anos e meio de eliminações, sem sequer chegar na fase final de um Campeonato Paulista. O Santos ano que vem pode jogar uma Série B da Copa do Brasil, uma Série B do Campeonato Brasileiro, não jogar a Copa do Brasil, fora da Sul-Americana e fora da Libertadores. O Rueda pegou o Santos, vice-campeão da Libertadores. Há 1 ano atrás o Santos tinha sido vice-campeão brasileiro, pegou 80 milhões de reais em conta com a premiação da Libertadores. Pegou dívida, claro que pegou. Mas pegou dinheiro também. Pegou um elenco valioso, que ele vendeu o time todo a preço de banana. Pegou o torcedor santista ainda, né, com boas lembranças, com boas memórias. Ele devastou tudo, cara. Ele arrebentou em 2 anos e meio. E tem gente que ainda bate palma pra isso, com todo respeito. Cara, não é possível. Você pode ser corintiano, você pode ser palmeirense, você pode ser São Paulino. Santista você não é. E não me interessa se o Rueda vai trazer a Qatar Sports Investments, se vai trazer o Sheik da Arábia. Não interessa, cara. Nada paga o que o torcedor santista viveu ao longo de 2 anos e meio. Tá certo? Então, volto a dizer, eu acho que é preciso cobrar o Conselho Deliberativo do Santos, o senhor Celso Jatene. Aliás, a própria torcida uniformizada do Santos tem uma grande relação com o Celso Jatene. Por que não cobrar quem de fato elogiou o Rueda em 2 anos e meio, em quem foi um grande defensor do presidente Andrés Rueda em 2 anos e meio? Então o Santos chega num patamar, infelizmente, dos mais tristes da sua história. E todos nós estamos preocupados com o que pode ser do Santos nos próximos meses, né? Porque acabou a paciência, acabou a tolerância. A água bateu. A água bateu. Né? Então o elenco do Santos hoje, olha, foi ridículo. O time do Santos hoje claramente sentiu emocionalmente, porque já é um elenco ruim, né? O time é ruim, o elenco é ruim, é mal treinado. O Odair Hellmann não tem a condição nenhuma de ser treinador do Santos, nenhuma. Treinador limitadíssimo, fraco, covarde, fraquíssimo. Das piores coisas que eu já vi no Santos. Olha que já passaram muitas, especialmente na gestão Rueda. Mas o Hellmann é muito fraco. O Luxemburgo engoliu o Hellmann, mas engoliu com garfo, faca. Tá certo? Então acho que o Hellmann amanhã não será treinador do Santos. Não quero me antecipar aqui porque é uma informação que ainda não é oficial, mas é sabido por todos. O Hellmann tem multa rescisória. Tem 3 milhões de reais a receber até o final do ano. O que eu acho que vai acontecer é que vai se chegar a um acordo, ou seja, o Hellmann vai abrir mão de 50%, o Santos paga a outra metade. Paga 1,5 milhão de reais para o Hellmann e ele deixa o Santos e segue sua vida. Acho que o mesmo vai acontecer com o Paulo Roberto Falcão, que também deve ser demitido. Agora, eu estou ansioso para saber o que vai acontecer com o presidente, com o principal responsável, com o principal culpado, o Andrés Rueda. É esse que eu quero saber como será o dia dele amanhã. Eu quero saber como será o dia de Andrés Rueda amanhã. Se ele vai continuar dando as cartas no Santos Futebol Clube, o principal culpado de toda essa tragédia é Andrés Rueda. Tragédia anunciada, gente. Infelizmente, tragédia anunciada. O Santos viu aqui diversas eliminações. O Tátira veio aqui, deitou e rolou. News Old Boys veio aqui, deitou e rolou. Palmeiras veio aqui, deitou e rolou. Flamengo veio aqui, deitou e rolou. São Paulo veio aqui, deitou e rolou. Todo mundo aqui deitou e rolou. Então, tragédia anunciada. Quando você mexe com emoção, em algum momento vai dar problema.
Só que o que foi feito para controlar e para tentar evitar esse tipo de problema? Foram ditas, foram faladas mais mentiras para o torcedor. Mais narrativas mentirosas da diretoria do Santos para o torcedor. Aí, meu amigo, esse excesso de mentira gera a ira da torcida. Porque o cara se engana uma vez. Na segunda, você até consegue enganar de novo. Mas na terceira, esse cara acorda para a vida. Tá certo? Então, o que de fato queremos saber é como será o dia de Andrés Rueda amanhã e o que será feito pelo Conselho Deliberativo do Santos. Um abraço para todos vocês.